Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje teremos uma convidada super especial. Não é Entra, né? Porque ela já veio da casa. Nossa convidada hoje é maquiadora, mãe, empresária. Ela que também é esposa, ela que tem várias funções. Mas agora eu vou deixar que ela fale mais um pouquinho sobre ela mesma. Vem pra cá, Mayara Campos. Olá, gente, eu sou Mayara Campos, né? Sou maquiadora aqui na cidade de Aritza. Eu sou maquiadora dela, tipo, desde o início, né, amiga? A gente se conhece desde anos, 8 anos. Isso. Desde o início também da minha profissão, né, como maquiadora e da profissão dela como modelo. E assim, né, ao longo da vida ninguém imaginava que a gente iria engravidar juntas, praticamente, né? Foi 4 semanas essa diferença. Não, de verdade. Como é que eu gravo uma coisa dessa, minha gente? Minha gente, eu fui mostrar ela um aplicativo só depois. Tô arrepiada. Quando eu fui mostrar ela, eu vi que eu tinha namorado no dia fértil. Fiquei um pouco assustada. Resultado, no dia fértil dela. Obrigada, amiga. Ai, parece que é eu. E era meu sonho, né, engravidar. Era algo que era pra medicina um pouco impossível, não podia engravidar ainda. E tinha que fazer tratamento, tinha que fazer a cirurgia e ia engravidou nesse processo, né? Nem deu tempo de fazer a cirurgia nem o tratamento, porque realmente ele Depois não teve certo dele, né? Não era na medicina, não, era no tempo dele. Isso, né? Empreendedora, mãe, eu tive esposa, dona de casa. De quem era Mayara Campos e de quem é agora. Porque ser mãe muda a gente. Demais. Antes de ser mãe, né, eu vivi uma realidade totalmente diferente. Eu trabalhava muito mais e era em casa, só ia descansar e minha vida praticamente era só no trabalho. Então assim, eu focava muito no meu trabalho. Era praticamente 24 horas. Tinha meses, dezembro, em casa dormia, né, já tarde. E quando acordava já estava no salão, tipo 7 horas, 6 horas, 5 horas da manhã já estava no salão. E eu vivia praticamente para isso. E hoje não, hoje eu priorizo muito meus horários, né, de trabalhar e também de ser mãe, porque meu filho precisa, né, desse momento comigo. Então assim, minha vida com certeza mudou muito, muito. Qual foi a melhor parte da sua gestação? O que você mais gostou, assim, né? Não, isso aqui foi incrível. Ver crescer. Com certeza, foi quando ele começou a mexer, né, porque a gente fica naquela expectativa, tô grávida, mas não sinto nada ainda. E quando eu fiz a primeira ultrassom dele, ele já tava com 4 meses. E eu, meu Deus, porque eu não senti, né, ainda. Porque eu vim descobrir que tava grávida com 4 meses. E a gente liga aí, 4 meses. Já eu atrasando um dia no outro assim. Vou fazer o teste só por desencargo. Pronto, essa aqui foi 4 meses. 4 meses. Eu fiz o teste, já tava lá com 8 semanas. E quando eu fazia a ultrassom, já tava com 4 meses. O médico já tava lá, grande, se mexendo com as perninhas. Aí foi onde eu acreditei realmente que eu tava grávida. Teve algum momento, enquanto estava grávida, que foi desafiador, porque pra mim mesmo o início foi muito difícil, porque eu enjoava muito, a mal estava muito grande, teve algum momento assim da gravidez que foi, eita, essa parte aqui foi um pouco mais difícil, imaginando, né, porque passou rápido, você nem sentiu, mas o segundo, que é mais pesado, que foi? Minha gravidez foi assim, muito desejada, né, e eu acho que isso foi o que tornou mais leve, né, de suportar tanta coisa que eu passei na gestação. Até o 7º mês, minha gestação foi tranquila assim, de não enjoava nada, né, eu sentia. Mas aí no 7º mês eu entrei em gravidez de risco, de alto risco, na verdade, né, de ser transferida para um médico de alto risco e ter um acompanhamento maior, né, semanal mesmo, porque eu tive diabetes gestacional e hipertensão. Então assim, foi um processo muito doloroso, né, porque tinha que controlar a alimentação, tomar medicações muito fortes, que tinha muita reação e eu passava realmente muito mal, principalmente quando eu tomava para baixar a glicose. Cheguei a tomar insulina e a insulina me fez muito mal. Começou a baixar, né, minha glicose de uma forma que o médico, em 3 dias, o médico tirou, porque ele disse que eu poderia ter entrado em coma dormindo. Aí eu tive realmente... Eu via que a gente é amiga, mas cada vez que a gente conversa sobre isso ainda, tem coisas que eu digo... E eu tive que ser bem corajosa, porque eu tinha que aplicar insulina em mim mesma, né, tanto à noite quanto de manhã, porque era muito cedinho e quando ia dormir. Então assim, não tinha como estar indo na farmácia toda hora, né? Então eu aplicava a insulina e realmente me sentia muito mal. Depois fiquei na medicação e me senti mal até o final da gestação. Mas eu trabalhei até um dia antes
Ninguém dizia que ela tava passando por tudo isso, porque Não. todos os dias ela tava dando trabalho, dando o máximo, dando o seu melhor. Na minha cabeça, se eu ficasse em casa, eu ficaria pior. Então, quando eu chegava no salão, eu conseguia conversar, ver as clientes. Então, isso me distraía muito. Agora vamos para a parte melhor. Como foi seu parto? Qual foi a alegria, conta aí pessoal? E como foi lá? O parto lá em si, o que você achou? Antes de ter Ian, não, quando eu engravidei de Ian, eu contei meu relato de parto lá no Instagram, tudo direitinho. Da gestação, dessa parte que eu contei agora, e do que eu vou contar, eu não contei pra ninguém. Tipo, assim, tá? Contei pra Yaritza, né, as pessoas mais próximas que também estavam convivendo e vendo minha situação. Mas eu não consegui contar relato de parto ainda, né, porque eu não estava me sentindo bem. Aí a Yaritza perguntou, amiga, você tem coragem, né, de vir aqui contar? Eu disse, com você eu vou ter, porque vai fazer, né, uma entrevista, eu vou estar ali respondendo. Mas aí eu vou trazer isso para o meu Instagram, mas aqui Já de se primeira não, mão, tá, né? minha gente? Se não, eu vou deixar aqui no Instagram. Vamos lá. Preciso trazer esse testemunho porque eu sei que vai servir para muitas outras mães, né? Na gestação, além da hipertensão, da diabetes, também peguei uma alergia muito forte, né? Nos pés, na barriga, nas minhas mãos, eu fiquei com uma alergia muito, muito forte, né? E essa alergia, ela veio passar quando já estava bem pertinho, um ano mesmo, para ter Ian. Então, assim, quando eu fui ter Ian, eu tava plena, minha gente. Deus é tão maravilhoso. A gente fez campanha de oração, a gente se dedicou, assim, a conexão com Deus foi muito forte, né? Muito forte pra me curar, né, daquilo tudo que estava acontecendo. Então, quando na semana que eu fui ter Ian, a glicose baixou, controlou, a pressão também normalizou, né? Fiquei toda certinha. A alergia foi embora, tirou todo o inchaço, foi. Eu fui ter Ian muito assim, graças a Deus, saudável. Quando cheguei lá, né, consegui marcar minha cesárea. Eu preferi fazer cesárea, né? Não queria de forma alguma ter normal, só se fosse meio da vontade de Deus. Mas a minha vontade era ter ele cesárea. E assim aconteceu. E foi assim, um dia mágico, um dia maravilhoso. Eu acordei, a gente já estava com as coisas organizadinhas, foi para o hospital com horário marcado, tudo. Meu parto demorou um pouquinho, porque um dos médicos atrasaram, mas 2 horas da tarde eu estava indo para a sala de parto. E foi muito rápido, Ian nasceu, e eu percebi que eu meu filho, porque eu só fiz deitar, a criança já estava chorando. E eles trouxeram pra mim e eu tinha certeza que era meu, né? Porque é minha cara, minha gente. Eu vou deixar a foto pra vocês verem. É a minha cara. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus. É meu? É meu. E foi assim, foi mágico. Só que ali, ainda na sala de parto, eu entrei com uma acompanhante, que não foi meu esposo e nem minha mãe, né? Foi uma amiga. E essa pessoa simplesmente pegou meu filho e foi embora. E eu fiquei sozinha. Eu fiquei acho que nasceu às 2h20. E eu fiquei até 4 horas da tarde, sozinha. Sem pegar Ian, sem ver Ian. E olha, e eu fiquei um bom tempo com muita falta de ar, porque tiraram oxigênio de mim e os médicos realmente eles não estavam muito perto de mim, eles estavam lá na cesárea e ninguém chegava para colocar o oxigênio de novo. Então eu senti muita falta de ar, comecei a respirar muito forte, né, pela boca, me enchi de gases, foi horrível essa parte. E foi aí onde começou realmente um dilema dentro do hospital, que eu não via a hora de chegar em casa. Que foi onde eu fiquei lá, né, mais umas 2 horas sozinha, fiquei no corredor sozinha, porque os médicos foram atender outra gestante que tinha chegado. Na verdade, ela tinha tido um aborto. Então, assim, eles foram socorrer ela e me deixaram lá. E quando apareceu o colar um maqueiro, foi me levar no quarto. Mas até aí eu fiquei sozinha, mais ou menos umas 2 a 3 horas. E sem ver Ian, gente, essa foi a parte pior, assim, da minha vida, porque eu queria ver meu filho, né? Sim. Eu vi que ele nasceu saudável, eu vi que ele nasceu, assim, tudo certo. Ele ainda mamou e tudo. Só simplesmente a pessoa foi embora com ele para o quarto. E eu fiquei. Quando eu cheguei no quarto, eu queria muito estar com o Ian, assim, agarradinha comigo, porque esse é o desejo da mãe, né, amiga? Quando ela fala sempre isso, que ela teve e que a pessoa pegou e saiu, e ela ficou lá sozinha por um tempo. Me dói muito, porque o pós-parto, assim que você tem, você precisa daquela golden hour, que é a hora de ouro, que é chamada, que você precisa estar ali com seu filho durante 1 hora, que é para os hormônios voltarem. Então, ouvir isso aí, eu acho que pra mim, assim, foi a parte pior, a parte que você foi mais forte. Foi, com certeza. E assim, eu tive que suportar realmente 3 dias dentro do hospital, sem contato com meu filho, fisicamente, sem ter aquele cheirinho dele, sabe, perto de mim. E eu sentia que ele também estava sentindo isso. E eu sofria mais por ele, né, porque eu tive ele no mês de junho, foi um mês muito frio, inverno, né, aqui. E eu ficou lá, né, num bercinho, perto da pessoa que estava me acompanhando. E raramente, quando entrava um enfermeiro, uma médica, eu pedia, trazia aqui, aí a pessoa trazia.
Assim, eu não falo hoje que foi por maldade da pessoa, mas a pessoa pensava que estava me ajudando dessa forma, mas não estava, né? Porque eu queria estar com meu filho, né? Eu tive ele e eu precisava estar com ele. Teve uma hora que eu passava a mão na barriga, várias vezes, passava a mão na barriga e ficava dizendo que eu tô com saudade do meu filho, e meu filho do meu lado, eu não podia pegar ele. Então, assim, eu sofri para levantar da cama, sofri com muitas gases, porque eu acabei respirando muito, né, pela boca, entrou muitas gases. Falei muito, porque eu ficava pedindo Ian, falando, né, eu quero Ian, me dá ele aqui. E, pra vocês terem noção, eu não comi de 5 horas da manhã, do dia que eu fitei Ian, na sexta, não, no sábado. E eu vim comer, acho que foi uma meia-noite, 2 bolachinhas com suco. Comer mesmo, eu vim comer com mais de 24 horas, porque eu vim comer no outro dia o almoço, né? E eu realmente não sentia fome, sabe? Eu acho que essa falta que eu senti de estar com ele me tirou tudo. Eu não conseguia nem pensar nas outras coisas assim ao redor do mundo, sabe? Nem nas pessoas, eu não conseguia pensar em nada, nem comer nada, nem tomar água, acho que eu nem tomei. Eu só pensava no meu filho, né? E assim, infelizmente, hoje, eu tenho meu segundo filho, se Deus quiser, meu esposo vai estar do meu lado, ou mãe, as pessoas que realmente vão me entender. Porque essa parte pra mim, eu jamais na minha vida, eu imaginei que eu ia passar. Sabe? Uma situação que eu não acreditava que eu estava passando. Só que eu pensava, no mesmo momento, eu não posso brigar, não posso reclamar, porque a pessoa tá me ajudando, mas tipo, a pessoa não estava me ajudando, sabe? E ficou um sentimento muito ruim, tanto de mim pra pessoa, quanto da pessoa pra mim. Porque hoje eu acho que ela me acha uma pessoa ingrata, sabe? Ela deve olhar pra mim e diz, ela nunca me agradeceu, né? Eu acho que eu fosse uma ingrata, sabe? Mas assim, isso de ter me afastado do meu filho, com certeza, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer. E quem é mãe entende isso, que pelo menos eu fiquei extremamente ciumenta. Quando eu tinha Bianca, alguém ficava um pouquinho com ela perto de meu esposo, minha mãe, eu sempre ficava tipo, tá bom, me dá, né? Sim. Agora, a gente passa por muito isso. Eu acho que pelo menos aqueles 40 dias eles são assim. De tipo, até meu filho tá perto, deixa ele perto de mim. Então essa foi uma parte muito... Eu não vi a hora de chegar em casa, né? Eu cheguei em casa, aí sim, eu disse, meu Deus, agora sim eu posso ficar com meu filho, né? O tempo que eu quiser. E eu realmente, era de dia, de noite, ia ter esse processo, né, de cólica, tudo. E o cansaço da gente vence, né? Pra cuidar dos nossos filhos. É verdade. Olha, depois do parto, eu acho que vem o pós, que é tão falado. Sim. Como foi seu pós-parto? Principalmente depois de uma cesárea. De uma Porque o cesárea. parto normal já diz, a gente sofre ali, mas depois é mais tranquilo, né? Entre Sim. aspas. Já a cesárea é mais tranquilo na hora, mas depois, né? Depois. E aí? Então, como eu falei, Ian nasceu e foi assim, muito rápido, né? Eu vi, meu filho já tava chorando tudo. E eu nem acreditei que já tinha nascido, porque eu realmente não senti nada. Eu não senti nada a partir do momento da anestesia, né? Eu senti a anestesia, tem gente que não sente, né? Eu senti sim. Doeu sim. Doeu, então como se fosse um choque. Tem algumas mulheres que sentem esse choque, eu senti. Mas aí depois eu não senti nada. Quando eu cheguei no quarto ainda eram umas 4 horas, de 2 a 4 horas eu não tava sentindo nada. Mas à noite aí eu comecei realmente a sentir mais dores, sabe? E essas dores estavam dando como se fosse uma hemorragia. Sim. Aí vieram aplicar a medicação, a médica fez procedimentos para tirar a hemorragia. E aí eu fiquei bem. Muita dor para levantar da cama. Eu passei 1 hora para me levantar aos pouquinhos, viu? Muita dor, não é dor normal não, viu? É a dor. É a dor. Quem passou sabe. E é dor assim, você não sabe explicar, né? Tu tá ali voltando para o lugar, porque você tá todo tempo deitado, daqui a pouco você começa a levantar, né? Sem a barriga, né? Com tudo vazio ali dentro de você. Mas foi um processo que deu para passar, né? Porque até então, como eu falo, eu tava muito preocupada ainda com Ian. Mas quando eu cheguei em casa, aí fiz todos os procedimentos, né, de tomar antibiótico, de estar fazendo a higienização, a cesárea, tudo direitinho, e eu sentia realmente muita dor, sabe? Me incomodava bastante, não sei se era tempo frio também, né, que ajudou, porque até a cicatrização demorou mais. Com 8 dias, minha gente, eu achei que eu tava boa. Não, eu disse, tô boa, tô levantando. Eu de parto normal, 15 dias, eu tava assim, esprega, não vou falar. Mas, amiga, é porque na cesárea a gente fica com essa parte, né, da cesárea toda dormente. A gente não sente, não sente, a gente pega assim, não tá sentindo. Não, eu sinto doía, você sente por dentro dolorido, mas a pele mesmo você não sente muito. Aí eu fui pra auxílio, almoçar na casa de mãe, botei uma cinta, eu disse, já tô boa toda. Sim. Coloquei uma cinta, gente, quem fizer cesárea, por favor, não use cinta, viu? Por favor. Um conselho aí, conselho. Aí coloquei a cinta, fui almoçar no sítio, só que o movimento do sítio, por ser estrada de chão, né? Fui, voltei, no outro dia minha cesárea tava aberta. Diga aí. Tava aberto, minha gente, 2 pontozinhos abertos e saindo, sabe, aquela aguinha, saindo muita água. Eu tinha que colocar a toalha, sabe, pra secar.
e saindo uma aguinha com sangue mesmo. Abriu, inflamou. E aí eu passei um processo de 30 dias pra fechar essa cesárea. Vim tirar os pontos só com 15 dias. Não consegui tirar com 8. Você realmente ficar quietinho, né? Aí foi o meu sofrimento, né? Porque dor pra levantar, dor pra deitar, dor pra pegar a criança. E assim, tomei mais antibiótico mais 17 dias, né? Pra cicatrizar, mas o processo foi desesperador. Porque além de você estar passando ali um processo de autocobrança, né? De cuidar do bebê, de cuidar bem. Eu pedia muito, meu Deus, me ajuda, porque eu preciso cuidar do meu filho. Eu me sentia limitada com a cesárea, né? Aquela cesárea, ela tava me limitando muito por sentir muita dor. Então, assim, eu tinha que levantar. E quando eu levantava com a ajuda de alguém, tudo bem. Mas quando era sozinha, me magoava mais, sabe? Então, assim, realmente, com 30 dias eu ainda não tava 100% da cesárea. Eu vim ficar melhorzinha, a cesárea veio fechar mesmo, depois dos 40 dias. 40 dias ela começou a fechar. Ela ter ficado quietinha, né? Aqueles dias. Eu tive um parto normal e mesmo assim eu ainda fiquei quietinha. Um mês assim, bem, né? Fazia minhas coisas, mas não era muito movimento, não. Pra realmente ter aquele cuidado. Mas o ruim é isso, né? Você achar que você já tá boa, né? Pois olha, gente, respeite esse tempinho, até 30 dias, pelo menos 40, se você puder. O mais assim, tranquilo, porque a gente às vezes, não, eu tô ótima, tô bem, mas aí acaba que o corpo ainda. É tanto que são 2 anos, minha gente, pro corpo voltar pro lugar, pra sua mente voltar pro lugar. É pra e assim, você não quer respeitar esses 30 dias, você vai sofrer mais, né? Se não lá na frente. Mas foi bem doloroso, é tanto que hoje ia estar com 9 meses. Minha cirurgia, ela fechou com o queloide, uma parte, e a outra ela fechou pra dentro. Tipo, ela encolheu a pele e a outra fechou com o queloide. Ficou 2 cicatrizações. Entendi, ficou diferente. Onde abriu a cesárea, ela fechou totalmente diferente. Entendi. Como é lidar com os saltos de desenvolvimento? Porque, gente, você acha que saiu do parto, do pós-parto e acabou? Não. Acabou não, são fases. Que nem o jogo, né? A gente vai jogando na fase ali no início, aí depois vai ficando, né? As fases. O primeiro mês ele é muito desafiador porque a gente não sabe de nada, né? A criança não veio com manual de jeito nenhum. É Deus ali, né, capacitando você. Então, assim, é um mês muito de descoberta, de você ter muita insegurança, muito medo de tudo, né? Da criança se engasgar, de tudo, minha gente, tudo. Você fica com incerteza muito grande, até que a mãe não consegue dormir, né? A mãe... respiração. Ou dorme mais gente, será que tá respirando, meu Deus, e agora? Toda hora você assim, toda hora acordada olhando para o bebê. Isso é uma conexão muito forte de mãe mesmo, né? E depois de um mês, e ela teve um mês de cólica, foi bem difícil. Mas aí depois de um mês passou essas cólicas. Só que todo mês é uma novidade mesmo, né? Tem um mês que o bebê tá dormindo bem, aí o outro mês não tá dormindo bem. Tem um mês que tá mais tranquilo, outro mês tá mais choroso. E é desafiador, né, amiga? Mas assim, cada fase ela é muito difícil, mas ela é muito gostosa. Muito, porque tem essas partes desafiadoras e tem as partes de descoberta, né? Que hoje ele já fala mamãe, engatinhando, já tá andando. Eles vão ficando mais espertinhos, vão descobrindo mais o mundo e é muito bonito ver eles descobrindo o mundo, né? Tem uma frase que até me pego a ela, é justo que me custa aquilo que muito vale. Então, custa muito, né? Porque o filho vale muito. Muito. E qual a melhor parte de ser mãe? Diga aí uma frase, o que é que você sente? Acho que a melhor parte de ser mãe é você saber que você gerou uma vida ali, né? Uma vida do zero, você vai criar ela do zero. E você ter o privilégio de... Eu me sinto hoje muito privilegiada por ser mãe, a mãe do meu filho. Olhar pra ele e dizer, Deus, obrigada, olhe, por ter me dado essa graça, né? De ser mãe, de ver um serzinho tão inocente, depender de mim, né? E hoje eu tô aqui com a missão de criar meu filho para o mundo, tá? Isso é desafiador e ao mesmo tempo é muito prazeroso também. Que hoje ele é seu filho, mas logo mais vai ser um pai, um marido, que está criando. Criar pra vida, né? Criar pra ser um bom pai, um bom marido. E não é fácil, menino, mas só quando você chega em casa do seu trabalho, do seu dia cansado, você vê aquele sorrisinho banguelo. Tudo compensa. Pronto, tudo vale a pena. E a mãe é muito besta, viu? Eu vou usar esse clima assim gostoso que a gente tá, que foi muito emocionante. Obrigada, amiga, por estar aqui. Obrigada por ter contado sua história. Obrigada por abrir seu coração, que eu sei que não é fácil de contar essa história. E isso é só um pouco, porque ela passou por muito mais. É que a gente, agora, depois que a gente tem lá, a gente tem coisa que a gente nem vai considerar mais. Verdade. Me diga aí uma frase ou algum conselho que você diria para uma mãe que também está tentando engravidar, que não está conseguindo, ou que já ouviu dos médicos que não pode, que não vai conseguir. Pronto. Eu passei pelo processo aí de mais ou menos 2 anos e pouco, quase 3 anos tentando engravidar. E na fase que eu realmente comecei, meu Deus, eu não consigo mais, né? Por quê? Eu não consegui, eu comecei a questionar a Deus. Por que ele não me dá com filho, né? O que era que eu tinha? E eu comecei a procurar um médico, tudo. E eu lembro que quando eu engravidei de Ian, eu não sabia, né? Mas aí no mês de dezembro eu trabalhei muito igual uma louca e eu já tava grávida. E eu chegava em casa e orava, pegava na minha barriga e dizia, meu Deus, o Senhor sabe da minha vontade, né?
E eu quero muito ter um filho. Pedia muito e depois eu questionava, mas por que o senhor ainda não fez isso por mim, né? E eu tava grávida, minha gente. Ele dizia, calma, filho, já tá com você. Uhum. É sua força agora nesse mês de dezembro. E a coisa que eu tenho pra dizer é que às vezes a gente faz tanto barulho, a gente tá tão assim que a gente não para pra ver as graças de Deus, né? Porque se eu tivesse parado pra olhar pra mim, que era uma fase que eu não tava muito olhando pra mim, né? Eu tava muito preocupada com tudo, né, lá fora. E comigo não, eu só queria um filho, sim, mas eu parei pra olhar se eu tava grávida, né? Se minha menstruação tinha vindo, porque não veio. Então, assim, na loucura da vida, às vezes a gente quer tantas coisas, mas a gente esquece de parar um pouquinho e realmente se conectar mais com Deus. Fazer o silêncio pra ouvir ele. Isso, pra ouvir ele. Porque se eu tivesse parado e ouvido, eu tinha descobrido que eu tava grávida antes e não tinha passado por esse sofrimento todo, né? Porque acaba que a gente cria uma frustração, um sofrimento por não querer o que a gente quer, né? Mas é tudo no tempo de Deus. Tudo. Então, assim, não desista. Faça, se for pra fazer tratamento, faça, porque a medicina também ajuda. Mas a fé, joelho no chão, sabe? Oração. Confia, E isso traz um milagre pra sua vida. É isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Que a coisa mais linda. E é só o início. Eu vou trazer muitas mães também de outros estilos, né? Porque a gente. Nós somos diversas. Mulheres diferentes, mães Sim, diferentes. histórias diferentes. Tem mães assim, babonas, outras pessoas. Não, é tranquilo. Vá pro meu filho, vá lá. E assim vai. Mas é isso, amiga. Muito obrigada por ter vindo. Ah, eu que agradeço.